A categoria do fisco paranaense sempre teve duas características importantes: a união e a força para superar os desafios. É com esse espírito que cerca de 170 auditores fiscais de todas as regiões do Estado se reuniram na Assembleia Geral Extraordinária, promovida pelo Sindafep, em 1º de agosto, para discutir questões relativas à Lei Complementar 131. O objetivo foi discutir o anteprojeto de lei apresentado pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa para alterar a Lei Complementar. O objetivo da Assembleia é discutir com todos os diretamente interessados, a proposição do governo em que pretende alterar substancialmente a legislação que rege a classe de auditores, especialmente no tocante a querer acabar com a autonomia da CRE através de uma lei que vem em contramão a toda a história da classe e em contramão a toda a legislação nacional que busca dar autonomia ao fisco. Para promover o debate com a categoria, a comissão de estudos formada por membros do Conselho de Representantes Sindicais do Sindafep elaborou uma proposta minuciosa para defender os anseios da categoria frente aos possíveis prejuízos que estão no anteprojeto. Essa comissão, então, trabalhou no estudo dessas propostas do governo e chegou, então, àquelas alternativas que viessem menos ferir a nossa instituição, retirando direitos adquiridos ao longo dos anos, e que não houvesse prejuízo no exercício das atividades do auditor fiscal. Então, essas propostas foram muito bem estudadas, com parecer jurídico, sobre cada uma delas, e é o que então, no ato seguinte, levaremos à Assembleia Legislativa, para que os deputados tomem conhecimento da gravidade de algumas ações que poderão ser tomadas se aprovado o projeto como está, e em detrimento dos direitos dos auditores, bem como do exercício da atividade fiscal. Na Assembleia, a categoria rejeitou por unanimidade a tentativa do governo de diminuir as competências da categoria, com a extinção do regime especial da CRE. Essa preocupação em relação ao artigo 34 é que ele vem com uma proposta de retirar da coordenação da Receita do Estado o seu caráter de regime especial. Isso vem, nesse momento, de todas as tendências no Brasil todo em relação ao fisco federal, aos fiscos municipais e o estadual e o do Distrito Federal, vem como um contraponto, porque vem se contrapor a isso tudo, porque a tendência é de se buscar mais autonomia para a administração tributária. Com a aprovação do artigo 34, que praticamente extingue a CRE como órgão especial dentro da Secretaria da Fazenda, eu entendo que ela enfraquece a própria estrutura do Estado, porque a CRE, como um órgão especial que atua na fiscalização, na arrecadação e na tributação, deixaria o Estado numa situação difícil de buscar os recursos necessários para as políticas de Estado mesmo. Então a importância da CRE é muito grande, e esse artigo que praticamente destrói a organização, uma organização que existe junto com o Estado, praticamente, deixaria o trabalho dos fiscais praticamente inexistente. Desde que ingressei na carreira, eu só vejo o Fisco do Paraná bater recorde de arrecadação. Recorde de arrecadação significa que essa organização tem extrema eficiência. Então eu não vejo necessário o Estado mudar um modelo que hoje se mostra um modelo de sucesso para a arrecadação do Estado do Paraná. A proposta do governo vai contra toda a luta nacional que vem sendo feita, como a defesa da Lei Orgânica do Fisco e da PEC 186, que visam ampliar a autonomia do fisco. Nós temos hoje tramitando pronto para plenário no Congresso Nacional a PEC 186, que traz autonomia administrativa, autonomia financeira, as administrações tributárias. Quer dizer, e a gente vem num contrassenso tentar aprovar esse artigo que tira isso tudo daqui do nosso Estado.
E os fiscos nacionais, hoje uma grande luta, né, além da PEC 186, é para a aprovação da lei orgânica de todos os fiscos, que traz uma linha única para todas as administrações, né, e depois ela abre o espaço para que cada administração, cada ente faça a regulamentação das suas especificidades, né? Então a gente acredita que com a aprovação da PEC 186 e a lei orgânica do fisco, que casos como esse do artigo 37 que eles não aconteçam mais. Mas em todo caso, enquanto isso não acontece, a gente não pode permitir que esse artigo seja aprovado. Além disso, os auditores rejeitaram a ampliação do rigor nas punições impostas pelo anteprojeto, como a cassação de aposentadorias, por exemplo. Outras reivindicações, como a manutenção do Conselho Superior dos Auditores Fiscais, sem alterações, também foram aprovadas. O Conselho Superior dos Auditores foi uma conquista da categoria ao longo dos anos. E esse conselho representa um poder moderador entre a administração tributária e os auditores, de forma a colaborar e proteger a própria instituição dos malfeitos. O Conselho Superior, contrariamente ao que se afirma, ele veio para ajudar a administração e não para colocar qualquer empecilho que a torne dificultosa. Com os debates feitos, agora a comissão vai aprimorar a redação e formular uma proposta final, que deverá fundamentar as lutas do sindicato em defesa da categoria. Estamos então com a Assembleia em aberto, vigilantes e acompanhando os trâmites desse projeto na Assembleia Legislativa. Ele inicialmente vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, né, onde lá então levaremos essas propostas e possivelmente pediremos como um substitutivo. Ou seja, então que as propostas nossas novas e aquelas que alteram a proposta do governo sejam encampadas num único projeto. E esse então seja o projeto que seja encaminhado para a votação em plenário. Além da atuação dos dirigentes sindicais, também foi destacada a atuação de cada auditor em defesa de seus direitos. É de fundamental importância que cada auditor procure conhecer os seus direitos, a legislação, procure conhecer sobre tudo que abrange, que rege a nossa carreira. E baseado nisso, a gente tem condições de realmente reivindicar os direitos e lutar por uma coisa que beneficia toda a classe, em todos os âmbitos. Tem que pegar, destrinchar, ler, mesmo quem não tenha formação, como é o meu caso, mas tem que pegar lá, comparar a legislação e a luta para que a gente possa garantir nossos direitos, manter nossas conquistas e evoluir como categoria. A diretoria do Sindafep já está desenvolvendo algumas ações para defender a classe fiscal e agora intensificará ainda mais a luta. O embate foi bom, a Assembleia se transcorreu melhor do que a gente imaginava, as propostas foram quase que todas aprovadas por unanimidade. E nós temos agora um compromisso maior, que é preparar e concluir através da redação final e levar ao embate na Assembleia. E para isso que a gente conta com a classe, no trabalho individual de cada um e de toda a categoria. O Sindafep não é totalmente contra a proposta, mas se posicionou já desde o início em alguns pontos radicalmente contra. E é esses pontos que a gente vai precisar vai trabalhar com mais rigor.